Uma boa noite a todos, então. Vamos, como de hábito, rogar as forças do alto, ao Mestre Jesus, em especial, o governador do nosso planeta e de nossas vidas, que em mais esse instante nos inspire, nos apoie, nos sustente em nossa trajetória. Que possamos, a partir dessa doutrina maravilhosa, dos seus estudos, das nossas meditações em torno dos mais variados temas, reformularmos os pontos necessários à continuidade de nossa caminhada e, acima de tudo, prepararmos, formularmos os dias que virão, de forma a que possamos ser cada vez mais úteis nesta seara de amor e de paz. Rogamos assim aos nossos benfeitores espirituais que nos amparem em mais esta caminhada na noite de hoje. Em teu nome, Senhor, e em nome dos bons espíritos, abrimos a palestra desta noite. E que assim seja. Entramos em dezembro e resolvemos apenas fazer um encontro bem na forma mais leve possível, sem um tema de maior profundidade. E aproveitamos, em função disso, uma mensagem que recebemos agora no dia 30 de novembro, aqui na nossa casa, de um dos benfeitores que normalmente nos socorre nas tarefas de auxílio aos encarnados, o benfeitor Samuel. E é uma mensagem bastante interessante porque na sua simplicidade diz, como sempre, né? Como sempre o faz, muitas coisas importantes para nós nessa época. O título é Dezembro, Resumo e Finalização. Então eu vou ler um trechinho, faço um breve comentário para buscar talvez um alcance um pouco maior das páginas do nosso amigo. Então diz ele que indiscutivelmente aguarda-se a entrada de dezembro como um grande convidado em nossas vidas. Embora sejam marcos temporais humanos e necessariamente não uniformes em todo o mundo, uma vez que o Natal e o Ano Novo têm compreensão diversificada, para os cristãos demarcam dias especiais. Então essa ansiedade, principalmente do Ocidente, né? Acima de tudo do Ocidente, em relação à entrada de dezembro, é natural. Faz parte da estrutura que foi montada já faz mais de século, né? No sentido comercial, eu me refiro, embora seja naturalmente um episódio de 2000 anos, né? Porque nós falamos de cristianismo, e o cristianismo tem uma boa fatia, podemos assim dizer, de seguidores a nível universal. Embora nós saibamos, né, que não é a religião dominante em nosso mundo. Mas essa ansiedade é natural e é muito positiva. Muitas pessoas chegam nessa época e começam a comentar, principalmente a divulgar, hoje em dia nas redes sociais, ou mesmo em conversas de outras formas, que já se sentem meio depressivos, que já se sentem para baixo, enfim, e começam a colocar uma série de problemas que o mês de dezembro acarreta. Ora, é claro que nós respeitamos todas as opiniões, até porque sabemos que os indivíduos, naturalmente, têm determinadas fobias ou manifestam determinada não aceitação por certas épocas, né, por certas comemorações, em função de fatos individuais, de situações existenciais próprias, ou seja, né, momentos de sua vida ou de pessoas muito próximas que ficaram marcados de uma forma negativa, infelizmente, exatamente nesta época. Mas é um momento de transição, é um momento de passagem, né? É como se fosse um ritual já estabelecido. E como o benfeitor nos traz, nós temos que também compreender, nós ocidentais acima de tudo,
que o Natal e o Ano Novo não têm a mesma representatividade para nós em relação a muitos lugares, a muitos países. É uma data, acima de tudo, cristã, ligada ao cristianismo. Mas nós temos que lembrar que existe o hinduísmo, por exemplo, o budismo, o islamismo, o judaísmo, ou seja, uma série de religiões, de convicções religiosas que guardam outro entendimento, que assumem para as suas vidas outros marcos, né, relacionados a esse rito, entre aspas, de passagem. Então, esse grande significado para nós, cristãos, é diferente em outros lugares. Mas não importa, isso não importa, né? São, como disse, marcos temporais humanos. Não existe nenhuma certeza absoluta a nível de calendário humano, de que Jesus efetivamente teria nascido de 24, né, para 25, vamos dizer assim, esse lapso temporal, né? Existem controvérsias até mesmo históricas com relação a isso. Mas nós não estamos buscando a história, nós não estamos buscando o fato em si, o preciosismo, mas o espírito que ele representa. É claro que os historiadores irão se debruçar sobre a história dos Reis Magos, se houve realmente uma estrela de Belém que acompanhava Jesus, ou que guiava, os Reis Magos em sua travessia ao encontro do nascimento do Cristo. Não importa sabermos exatamente em que lugar ele nasceu, em que lugar Maria concebeu, essa aura de mistério que ainda persiste é que é gostosa, né? E que leva os historiadores a uma busca muito interessante, mas que talvez nunca seja referendada, né, de forma absoluta. Mas para nós importa isso, saber que este período para nós é representativo de uma grande mudança mundial, embora, como eu mencionava no início, a maior crença ou outras crenças, né, subsistem em substituição, né, vamos chamar assim, ao próprio cristianismo. Mas prossegue o benfeitor. Parece trazer-nos a necessidade de resumirmos o ano que se encerra, de avaliarmos os ganhos e perdas. E isso é importante, porque assim como as empresas fazem seus balanços, também nós procuramos avaliar o que fizemos, os rumos tomados, o que deveríamos ter feito. Ora, não existe, na verdade, mais uma vez, né, uma necessidade, algo que seja imperioso, que nos leve a fazer isso, não é como se fosse um balanço comercial, em que a própria legislação estabelece a data, a forma, né, de fazer uma análise do que foi feito, do que foi vendido, do que foi comercializado, das perdas, lucros, etc. e tal. Mas devemos lembrar que o simples intervalo, vamos chamar assim, os chamados feriados, este período, né, que certamente mexe com o nosso dia a dia, com as rotinas, onde temos um feriado prolongado, onde temos dias diferenciados, automaticamente eles nos levam a um certo estado de meditação, né? Até mesmo induzidos por uma série de leituras comerciais, programas jornalísticos, programas televisivos de toda a ordem, né? Isso tudo impacta em nós. E ainda que nós não queiramos assumir essa afeição, que nós não queiramos realizar essa adesão a um necessário processo reflexivo, nós o fazemos automaticamente. Por quê? Porque transcorreu um ano. E nós temos o calendário a governar as nossas vidas, né? Nós somos ainda coordenados pelo relógio, pelo calendário, as horas, os dias, os meses, né? O período denominado ano ainda governa as nossas vidas. Então essas reflexões, essas avaliações são muito positivas, até porque talvez em não existindo este período, nós
pouco faríamos, pouco pensaríamos nisso. E é absolutamente salutar. Ainda mais na atualidade, em que o nosso ritmo de vida sofreu uma grande alteração, em que temos muito pouco tempo para dedicar a nós próprios, né? O trabalho nos consome de uma forma exagerada até. A família nos consome de uma forma natural, mas também num ritmo cada vez mais complexo. Então, aquele tempo individual, pessoal, vai ficando cada vez mais escasso. Então, nós deixamos para depois, né? Ou entregamos, muitas vezes, às terapias, aos psicólogos, à psiquiatria, que teria uma espécie de papel, né, de fazer essa avaliação externa do que acontece internamente conosco. Então, é algo extremamente precioso. Prossegue o amigo espiritual. Muitas vezes, a frustração é o resultado, mas precisamos aprender a conviver com ela e, a partir dela, empreendermos diferentemente. É preciso que nós convivamos com perdas, com prejuízos, com frustrações. Essa ideia de dias róseos, de dias lindos, de dias ensolarados, apenas está ainda ligada à mente das nossas crianças até determinada fase, já que o processo de amadurecimento também delas tem sido cada vez mais acelerado. Mas nós temos que viver no mundo real. E o mundo real é um mundo de lutas, é um mundo de desafios, é um mundo de conquistas, mas também de perdas. Este oscilar, essa oscilação em nossas vidas faz parte e é ela que forja a nossa alma. Estivéssemos sempre estabilizados, sem picos de dificuldades, nós até poderíamos dizer assim, talvez, ou muito provavelmente, né, corrigindo, nós não avançaríamos na velocidade adequada. Há uma obra de Divaldo Franco intitulada Vida, Desafios e Soluções. Quer dizer, o próprio título já leva a pessoa, o leitor, a saber, a vida é desafios. A vida é composta de desafios, mais até do que de alegrias, né? Porque a alegria é um estado, é um momento, e que passa esse momento. É resultado, inclusive, do vencimento dos desafios, né? Mas a vida, na realidade, são desafios e soluções, porque nada é insolúvel, tudo tem solução. Mesmo as situações mais drásticas, mesmo a morte, não tem a solução do retorno físico, naturalmente, na mesma personalidade, na mesma encarnação. Mas a morte, para nós espíritas, pelo menos, e para muitas concepções espiritualistas, nós sabemos que não é o fim. Então, tem solução, sim. Tem solução. O desafio, a solução do aguardar, do saber aguardar. O desafio da conformação a partir dos fatos que a doutrina espírita nos traz, das manifestações mediúnicas, comprovadamente, que comprovam a permanência da personalidade, da individualidade, das centenas de obras, e aqui nós falamos em especial as centenas de obras psicografadas por Chico Xavier, que demonstram claramente a imortalidade da alma. Então, tudo tem solução. Algumas soluções mais rápidas e que efetivamente recompõem. Outras mais sutis, mas que nos consolam, né? O caráter consolador da doutrina espírita. Então, aprender a conviver com as frustrações é algo extremamente importante. E esse balanço de final de ano, com certeza, nos apontará. Frustrações dos planos que nós tínhamos, né? Daquilo que nós planejamos, daquilo que nós perseguíamos ou queríamos perseguir e não foi possível, por situações adversas, externas a nós, como por exemplo, né, a própria pandemia, que já faz em torno de 2 anos,
acabou se transformando numa espécie de freio a muitas realizações pessoais, né? Porque nos impôs uma rotina, nos impôs uma vida diferenciada. Mas deixamos de lado a própria pandemia, ainda que não houvesse ocorrido, não estivesse ocorrendo, muitas vezes nós planejamos e se torna impossível, por reveses econômicos, por reveses no campo da saúde, em nós, ou de familiares, de amigos, de pessoas próximas, enfim, né? Pelo abandono de outras pessoas que iriam se conjugar a nós na realização de um projeto, por exemplo. Aprender a trabalhar as frustrações é absolutamente importante para a saúde física e espiritual, né? Porque aí nós vamos criando resistências. E essas resistências é que nos permitem atravessar a vida com maior segurança. Prossegue o amigo. Dezembro nos cobra a finalização de uma fase. E é como nós apontávamos, uma fase, um ano é uma fase. Como disse, vivemos sob o império do calendário. Então, é mais uma fase que define o crescimento, o envelhecimento, é uma fase que nos define profissionalmente, né? Dentro da estrutura de cada trabalho, de cada tarefa pública ou no setor privado, né? Ou seja, é uma fase. Finaliza-se uma fase. Isso é importante, fecha-se uma gaveta para abrir outra. Mas é preciso primeiro fechar a gaveta. Fazendo uma comparação, embora não muito própria, né, mas adequada para demonstrar, é como o luto dentro do processo desencarnatório. É preciso que se faça, que se tenha, que se experiencie aquela falta durante um tempo, alguns meses, e Divaldo Franco, ao abordar esse assunto, diz que ele é absolutamente necessário para nós interiorizarmos realmente o que nós chamamos de perda. A partir de determinada fase, porém, ele se torna patológico se nós não conseguimos dar um novo impulso existencial, seguir em frente. Se nós entramos num estado depressivo e dele não conseguimos sair. Isso são as fases. Então, finalizar um ano é mais uma fase. E diz ainda, no prosseguimento, não é um portal mágico, dezembro, né? Que nos lançará numa dimensão nova, com radical mudança de paisagem. É claro que é bom acreditar nisso, né? Que essa passagem mágica, principalmente de Ano Novo, né? Que aqueles segundos que antecedem as comemorações convencionais, né? da passagem de um ano para outro, isso não é um portal mágico. Para nós é importante, é comemorado, né? Como se fosse a transição, mas é óbvio que minutos depois, né, dessa abertura do champanhe, enfim, da comemoração que se faça, prossegue a vida nos mesmos termos, apenas o calendário altera. Então, não haverá uma radical mudança de paisagem, mas mesmo assim é importante ter esperança. A esperança é que nos movimenta. A esperança é que nos sustenta. A esperança de dias melhores, como agora, em especial nesta fase do Covid-19. Qual de nós não experimentou, né, de uma forma diferenciada esse sentimento, de uma forma ou de outra, de esperança? Esperamos que passe. Esperamos para ver o amigo. Esperamos para abraçar o familiar. Esperamos para retomar as atividades religiosas no clube, os encontros, as confraternizações. Esperança de que isso não retorne. Esse retornar, que retorne em um nível de maior periculosidade. Esperança na recomposição dos empregos, na recomposição da renda. Sem a esperança, nada nos resta. Esperança em dias melhores, em oportunidades diversas. Sem a visão, naturalmente, do radicalismo, né? Da mudança radical. Mas é necessário dizermos, completa o amigo,
O próximo será diferente, ou seja, a esperança. É preciso que nós afirmemos para nós, isso na intimidade, o próximo ano será diferente. Porque isso é uma espécie de promessa que fazemos para nós e também para os próximos. Porque todos nós queremos o maior bem-estar possível, principalmente dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. E quando nós vemos que eles estão esperando ou dizendo, manifestando que no próximo será diferente. No próximo eu vou conseguir, no próximo eu vou empreender, no próximo eu vou retornar, no próximo eu vou recompor. Quer dizer, isso nos ajuda e muito. Porque uma parte muito grande da nossa vida é o bem-estar que sentimos destas pessoas. Ninguém é feliz apenas de forma egoística. A minha saúde, a minha situação econômica, a minha colocação social. Não, isso é muito bacana, né? Para um processo de autoajuda, de autoequilíbrio, enfim, né? É muito positivo individualmente, mas não é satisfatório. E aqueles que pensam assim sentir-se-ão frustrados logo ali, porque olharão para o lado e aquelas pessoas não o estarão acompanhando. Lembro-me sempre, ao fazer comentários dessa natureza, de Bezerra de Menezes. Fato que todos nós sabemos. Quando Bezerra desencarna, no ano de 1900, e é recebido por Maria Santíssima, a mãe de Jesus, e ela, naturalmente, após a grande recepção dos anjos, dos espíritos amigos, diz Bezerra, é hora de ascenderes, né? É hora de passares para o mundo superior. Já cumpristes a tua missão na Terra, já não há mais essa necessidade. Vamos buscar a felicidade num outro plano, concordas? E ele diz, não, senhora, me perdoe, porque eu não me sinto em condições de ascender, vendo muitas pessoas, amigos, familiares, pessoas que labutaram no espiritismo ao meu lado e que ainda prosseguem na retaguarda. E pede, como nós sabemos, uma moratória de mais 2 séculos, 3 séculos, não me falha a memória, a fim de poder trazer essa turma toda para um lugar seguro, quiçá aquele mesmo que ele havia conquistado. É a felicidade que se manifesta na observação da felicidade do próximo. Apesar de comercial, prossegue Samuel, o Natal, apesar de comercial o Natal, artificial a neve em muitos lugares é uma forma de sacudir sentimentos guardados, rir mais, chorar um pouco. Nós não temos espaço para as emoções. Ou está ficando cada vez mais difícil esse espaço. Não temos tempo para rir, para chorar, para nos divertir, enfim. Nós não podemos mais, nós não conseguimos mais esse espaço. A nossa vida, como nós falamos, o ritmo não nos permite. E quando eventualmente surge essa necessidade, muitas vezes puxamos freios, né? Ou a sociedade mesmo nos freia. Como rir? Por que buscar a alegria? Por que buscar a anedota sadia? Ou se choramos, fulano é fraco, eu o julgava muito mais forte por isso ou por aquilo, como se fossem sentimentos ou expressões dos sentimentos contrários à ideia de fortaleza. Ou seja, essa percepção social está equivocada e nós não podemos aderir a essa ideia. Então, sim, é o momento dos sentimentos guardados fluírem, principalmente os que temos crianças, jovens, enfermos em nossa família, né, que tem um trânsito existencial diferenciado e que muitas vezes nos promovem esses sentimentos de riso, de choro, de alegria, de dúvidas, enfim, os sentimentos mais diversos, é hora de colocar para fora. Quando nós não o fazemos, a partir de um determinado momento é como se nós instalássemos uma bomba.
Porque isso tudo fica comprimido em nosso peito e na nossa alma e manifestar-se-á em um momento ou outro na forma de doenças. Doenças de pele, gastrointestinais, cefaleias, depressões, estados patológicos mais diversos. Então é a oportunidade de dar vazão aos sentimentos guardados, de uma forma ou de outra. E complementa agora em definitivo a mensagem, dizendo que nós, espíritas cristãos, aproveitemos este mês para meditar, agradecer a vida, apesar da pandemia, e que o resultado de todo esse processo seja o combustível para novas realizações físicas e espirituais. Meditar, ele diz. Aproveitemos para meditar. A meditação, no sentido que o benfeitor nos apresenta, não é naturalmente aquela ideal, ou seja, algo que se faça diariamente, por um período até mesmo um pouco mais dilatado, como disse, em função das nossas vidas. Mas que isso nos estimule a parar um pouco na nossa oração antes do adormecer, ou na oração ao acordarmos, ou em qualquer momento que nós possamos parar e meditar. Será que está tudo bem? Será que está tudo bem comigo? Eu me sinto equilibrado? Será que eu estou atendendo às necessidades dos outros, aqueles que dependem de mim, aqueles que estão ao meu lado, aqueles que se associam a mim? Aqui na minha casa, no trabalho, na instituição religiosa, na vida social, será que isso é meditar? Então, nos estimule a meditar, porque são muitas as mensagens que virão nessa época, Como diz que mesmo que revestidas do toque comercial, elas nos induzirão à fraternidade, nos induzirão à alegria, nos induzirão à compaixão, ao reajuste, à reaproximação entre pessoas. E tudo isso deverá nos levar à meditação. E, sobretudo, como ele disse, agradecer a vida. Apesar da pandemia, nós estamos aqui. Estamos aqui fortalecidos até. E veremos que saímos fortalecidos um pouco mais adiante. É claro que reflexos todos nós tivemos. E esses reflexos também, na sua modalidade negativa, aparecerão, Alguns traumas aconteceram, perdas ocorreram, prejuízos, inclusive de ordem econômica, ocorreram, Afastamento de pessoas, dissoluções de relações, Prejuízos ocorreram. Mas estamos vivos. E a vida é insubstituível dentre todos os bens que nos são concedidos para a atual reencarnação. E que tudo isso, como ele fala, finalizando, seja o combustível para novas realizações. Ou seja, que a gratidão, a partir do estado emocional e físico que estamos, seja o combustível para novas realizações. Entendendo que lá fora, muitos não estão como nós. Foram gravemente atingidos, tiveram perdas enormes em todos os sentidos. Sabíamos que a pandemia traria reflexos de longa duração, e eles já aparecem e já acenam para períodos complexos, difíceis nos próximos anos. Saibamos ser gratos e colaborar para diminuir essas dificuldades no mundo. Nessas pessoas mais pobres, mais sofredoras, mais desesperançadas, que não encontraram, por exemplo, aquilo que nós encontramos na doutrina espírita, que é o seu caráter consolador. Vamos encerrar então o encontro dessa noite, como sempre, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo isso, por tudo que recebemos nesse ano, que nos acena já no mês de dezembro com a sua finalização. Que possamos corresponder, como falava o benfeitor, aos nossos ganhos. Porque não perder já é ganhar muito.
Que possamos multiplicar tudo isso. Multiplicar os talentos que nos foram confiados. Auxiliar o próximo na medida de nossas possibilidades. Engajar-nos nas campanhas, se não pudermos fazer pessoalmente. Que possamos divulgar a Tua palavra, Senhor. Mas não apenas nas tribunas, na forma de discursos ou de obras escritas, mas acima de tudo, a partir de ações, atitudes, conversas, nos encontros. Dá-nos, Senhor, estas condições. E que os nossos amigos espirituais nos inspirem permanentemente, para que não fraquejemos, para que possamos continuar firmes e fortes nas metas que definimos para as nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez a Ti, Senhor. Obrigado aos nossos guias e benfeitores espirituais. Em Teu nome e em nome desses amigos, encerramos o encontro da noite de hoje. E que assim seja.